Olá, boa noite a você. Esse é o Jornal da Record. São Paulo congela tarifas de pedágios e concessionárias ameaçam recorrer à justiça. 28 milhões de vacinas contra a Covid podem perder a validade por baixa procura. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira que as tarifas dos pedágios não serão reajustadas neste ano. A Caterina Schulte conta pra gente agora os detalhes desta decisão. Caterina, boa noite para você. Oi, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha, a justificativa do governo é a situação econômica do país, especialmente por conta da alta dos combustíveis. O reajuste dos pedágios seria entre 10% e 11% e já valeria a partir dessa sexta, mas o governo do estado encarregou a Secretaria de Transportes e a Agência de Transportes de encontrarem uma maneira de não prejudicar ainda mais a população e, por outro lado, manter os contratos com as concessionárias. A associação que reúne as concessionárias de rodovias já se posicionou contra essa medida e avalia recorrer à justiça. Salsi. Obrigada, Caterina. A Justiça do Rio de Janeiro condenou um capitão do Corpo de Bombeiros a quase 8 anos de prisão pelo atropelamento e morte de um ciclista. O Pedro Paulo Filho traz as informações agora para a gente ao vivo. Oi, Pedro, boa noite. Pois é, Salsi, uma boa noite para você e boa noite a todos. Olha, a juíza responsável pelo caso também decretou a perda do cargo público e proibiu o capitão de voltar a dirigir. João Maurício Correia Passos já estava afastado do cargo há 1 ano. Esse caso aconteceu na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste aqui do Rio. Imagens gravadas 1 hora antes do atropelamento mostram João Maurício comprando bebidas e, na sequência, apresentando sinais de embriaguez num posto de combustível. Minutos depois, ele atropelou e matou o ciclista Cláudio Leite da Silva, de 52 anos. Esse caso aconteceu em janeiro do ano passado. O bombeiro fugiu a pé, sem prestar socorro à vítima. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Pedro. Nos destaques internacionais, a Suprema Corte Americana autorizou o presidente Joe Biden a encerrar a política de imigração permaneça no México. A medida havia sido suspensa assim que Biden chegou à Casa Branca, mas um tribunal do Texas ordenou a restauração do programa. O plano determinava que pessoas que buscassem asilo nos Estados Unidos deveriam ficar no México enquanto o pedido era analisado. Desde a implementação do programa, cerca de 70 mil pessoas foram enviadas de volta ao México. Ainda nos Estados Unidos, juízes da Flórida e do Kentucky suspenderam a lei que proíbe o aborto. A ordem vai permitir que as clínicas dos 2 estados realizem procedimentos até a 15ª semana de gestação. O bloqueio foi motivado por uma petição de grupos favoráveis à legalização do aborto. Na semana passada, a Suprema Corte desconsiderou o aborto como um direito constitucional. Agora, cabe a cada estado americano decidir se o procedimento deve ou não ser legalizado. De volta ao Brasil, o Ministério da Saúde informou ao Supremo Tribunal Federal que milhões de vacinas contra a Covid vão perder a validade. A Narla Guiar está em Brasília, traz os detalhes para a gente. Oi, Narla, boa noite para você. Por que essas vacinas não são aplicadas? Oi, Salsi, boa noite. Olha, o problema é a baixa procura. As doses estão sobrando mesmo, viu? Tanto que agora, em julho e em agosto, podem vencer cerca de 28 milhões de doses. Segundo o Ministério da Saúde, 22 milhões de brasileiros que tomaram a primeira dose não voltaram para receber a segunda. O governo calcula que no Brasil, 62 milhões de pessoas estão aptas a receber a terceira dose e 27 milhões a quarta dose. Na semana passada, o governo foi acionado pelo ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, para dar explicações sobre o motivo de tantas vacinas estarem perto do vencimento. Salsi. Obrigada, Narla. Daqui a pouquinho falamos de novo. A Prefeitura de Belo Horizonte foi proibida de recolher os pertences de moradores de rua durante as abordagens. Assunto para Virgínia Nalon. Virgínia, minha querida, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você. Essa decisão vem em meio a um pacote de ações de enfrentamento à situação de rua da população carente aqui da capital.
Agora a prefeitura vai ter que instalar pontos de água potável nas praças e nos parques, reativar banheiros públicos, ampliar o recolhimento de materiais recicláveis para serem repassados às cooperativas, além de pagar as pessoas em situação de rua que fazem a coleta. A prefeitura ainda vai ter que estudar a ampliação de programas de reinserção dessa população na sociedade, com oportunidades de trabalho e moradia. Essas medidas foram anunciadas em audiência no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas ainda não tem data para entrar em vigor. Salce. Obrigada, Virgínia. 10 pessoas morreram em um bombardeio contra um prédio em Odessa, no sul da Ucrânia. Entre as pessoas feridas no ataque estão 3 crianças. Segundo autoridades, os 9 andares de uma seção do prédio foram completamente destruídos. Nesta quinta, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou mais 7 bilhões de reais de ajuda à Ucrânia. Já o governo americano enviou o equivalente a 4 bilhões de reais em ajuda militar para o exército ucraniano. Ainda nos destaques internacionais, o presidente do Peru, Pedro Castillo, deixou o próprio partido depois de um pedido dos dirigentes da legenda. O partido Peru Livre acusou Castillo de dividir a bancada e adotar medidas que não estavam no programa de governo. Agora, a legenda anunciou que faz parte da oposição. O país enfrenta uma onda de protestos violentos por causa do aumento dos preços dos combustíveis. Os manifestantes acusam o presidente Pedro Castillo de não cumprir promessas eleitorais. Castillo, mentiroso! Quem tem antena parabólica vai precisar fazer uma mudança para receber o sinal digital 5G. O benefício para quem assiste à televisão é enorme, tanto na imagem quanto nas possibilidades de receber mais conteúdo. A instalação do aparelho digital para famílias de baixa renda começou nesta semana. Joselito cansou de imagens com chuvisco. Nossa parabólica, ela só pegava de 4, 5 canais no máximo, entendeu? E era tudo chuviscando, né? Tudo com má qualidade, a imagem. Segundo o IBGE, 27% das residências brasileiras possuem acesso à TV via antena parabólica. Com a chegada da tecnologia 5G, será preciso mudar os sistemas que recebem os sinais. Quem usa antena parabólica analógica terá de fazer a substituição por um modelo digital. O acesso às programações das emissoras de forma gratuita está garantido. Com melhor qualidade de imagem e som, equipamentos mais modernos, mais opções de canais, acesso à programação regional. Se elas não fizerem, quando esse sinal for ligado, elas perderão qualidade na sua TV. A tela ficará com interferências e ficarão impossibilitadas de assistir pela parabólica. O processo começa por Brasília e depois se desenvolve nas demais capitais. Nós estamos desenvolvendo o cronograma agora, mas o objetivo é atender essas outras capitais, todas as capitais, até final de agosto, até dia 29 de agosto. As famílias que fazem parte de programas sociais do governo federal poderão receber gratuitamente o kit que traz a nova antena digital, além do conversor e dos cabos. Já os que não estão no CadÚnico terão de desembolsar cerca de R$ 300 para substituir o sistema por um de melhor qualidade. O foco é de inclusão social, o foco é a gente permitir que essas famílias elas estejam inseridas nesse contexto de avanço tecnológico pelo qual o mundo e o Brasil passa. Joselito garante que o processo para melhorar a imagem funciona. Entrei no site, vi lá tudinho certinho, fiz a minha inscrição, entendeu? Depois de 10 minutos, mandaram a mensagem para mim falando que eu fui contemplado e já querendo marcar agendamento para instalação do sistema, né? O Tribunal Superior Eleitoral decidiu sobre as cotas para mulheres nas eleições deste ano. Voltamos com a Narla Guiar, que traz os detalhes para a gente direto de Brasília. Narla. Salce, o TSE confirmou que o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas nas eleições proporcionais deve ser atendido por federação e pelos partidos individualmente. O TSE também fixou o IPCA para calcular o limite de gastos na campanha deste ano. O índice é o oficial do Brasil, calculado pelo IBGE. Com esse critério, o teto de gastos para a campanha presidencial pode chegar a R$ 90 milhões. Salce. E Narla, eu sigo com você porque a Agência Nacional de Energia Elétrica leiloou 13 lotes de transmissão, investimentos aí previstos, né, de 15 bilhões de reais, é isso mesmo?
Isso, Salsi, o leilão é para a construção, operação e manutenção de 5.000 quilômetros de linhas de transmissão. Estão previstos aí 15 bilhões de reais em investimentos com a geração de 30 mil empregos em 13 estados. As instalações fazem parte do programa de parcerias de investimentos com o governo federal. As empresas vencedoras do leilão terão que concluir as obras entre 42 e 60 meses, contados a partir da assinatura dos contratos. O prazo de concessão das linhas será de 30 anos. Salsi. Obrigada, Narla, pelas informações. Uma boa noite para você. Agora, de olho no mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,81%, vendido a R$ 5,23. Em junho, a moeda americana acumulou alta de 10,13 centavos. Você acompanha aqui no nosso telão. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda nesta quinta-feira de 1,08% acima dos 98 mil pontos. No mês, o Ibovespa teve um desempenho negativo de 11,5%, o pior desde março de 2020. A taxa de desemprego no Brasil caiu para menos de 10% no último trimestre. Segundo o IBGE, é o menor percentual de pessoas sem ocupação em 6 anos. O chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia, Rogério Boeri, participou do JR Entrevista desta quinta-feira e explicou as causas da queda do desemprego. Se deve a vários fatores, mas o principal dele é a dinâmica da economia brasileira a partir da melhoria das condições sanitárias. Então, a gente tem esse número de desemprego, que é o menor desde 2015, e ele tem algumas características muito positivas. Por exemplo, ele é um desemprego que está caindo mesmo com a taxa de desalento, quer dizer, aquelas pessoas que desistem de procurar emprego, elas não são contadas como desempregados. Então, se as pessoas forem desistindo, o desemprego cai. Aqui o desemprego está caindo com as pessoas indo procurar mais emprego. Foram criados, desde o pico da pandemia até agora, 15 milhões de empregos. O total de pessoas ocupadas no Brasil atualmente são 97 milhões e meio de pessoas trabalhando. É recorde. Nunca antes nós tivemos tantas pessoas trabalhando. Desses 97,5 milhões, 50,6 milhões são com carteira assinada. Nunca antes também tivemos tantas pessoas com carteira assinada no Brasil. O Supremo Tribunal Federal decretou sigilo sobre um inquérito que apura a suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal durante as investigações contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. O presidente esteve nesta quinta-feira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O presidente entregou casas populares. A gente sente no olhar dessas pessoas, em qualquer lugar do Brasil, quando se entrega uma chave, um olhar de felicidade. O meu pai teve a sua primeira casa doada por uma irmã dele quando eu tinha 30 anos de idade e servia aqui, tinha acabado de passar aqui por Newark. Não tem preço esse momento. Logo depois, Jair Bolsonaro retornou a Brasília sem compromissos oficiais. O presidente foi informado pela Advocacia Geral da União sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decretou o sigilo do inquérito que apura uma suposta interferência de Bolsonaro nas investigações contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ainda não há um prazo para a conclusão do inquérito. Esta quinta-feira foi o último dia de trabalho do ex-ministro da Defesa, Braga Neto, como assessor especial do presidente Jair Bolsonaro. O general deixa o cargo nesta sexta-feira para cumprir a exigência da lei eleitoral e poder disputar as eleições em outubro. Braga Neto foi indicado pelo presidente como seu candidato a vice-presidente. Uma forte onda de calor na Europa quebrou recordes em junho. Alguns países registraram temperaturas bem acima da média para esta época do ano. Na Alemanha, os termômetros chegaram a marcar quase 37 graus Celsius em algumas regiões. Já na Itália, o calor foi tanto que o zoológico de Roma ofereceu picolés de carne e fruta para os animais. 27 cidades italianas estão em alerta por causa da onda de calor. A Justiça dos Estados Unidos limitou a ação do governo federal para controlar as emissões de carbono.
A decisão da Suprema Corte restringe a capacidade da Agência de Proteção Ambiental americana de regular as emissões de gases que são emitidos por usinas de energia. Na prática, a ordem vai tornar inviável boa parte do plano do presidente Joe Biden de redução do aquecimento global. Os Estados Unidos prometeram neutralizar as emissões de carbono até 2050. O julgamento de Brittney Griner está marcado para acontecer nesta sexta-feira, na Rússia. A estrela do basquete americano está detida desde fevereiro. Ela foi flagrada com óleo de haxixe no aeroporto de Moscou. A punição da atleta pode chegar a 10 anos de prisão. Os Estados Unidos acusam a Rússia de usar a atleta como moeda de troca em meio à crise entre Moscou e Washington. Agora o futebol, o Fortaleza empatou em 1-1 com o Estudiantes da Argentina no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. A decisão fica para a semana que vem em La Plata, na Argentina. Na Copa Sul-Americana, o São Paulo massacrou a Universidade Católica lá no Chile, enquanto o Atlético Goianiense perdeu para o Olímpia. Os paraguaios venceram por 2-0, gols de Derlis Gonzalez e Alejandro Silva. O jogo da volta vai ser na quinta-feira que vem, em Goiânia. Já em Santiago, Caleri sofreu pênalti para o São Paulo. Reinaldo cobrou e abriu o placar contra a Universidade Católica. Luciano fez o segundo. E ainda no primeiro tempo ampliou para o tricolor. Zampedri diminuiu para os chilenos. O quarto do São Paulo foi esse golaço de Caleri. Valência de cabeça ainda marcou mais um, mas ficou nisso, 4-2. O São Paulo terminou o jogo com 3 jogadores expulsos e ainda assim garantiu uma vantagem confortável para a decisão da vaga no Morumbi. Na Copa do Brasil, a América de Minas ganhou a primeira partida contra o Botafogo pelas oitavas de final. Em Belo Horizonte. E logo aos 5 minutos, o Wellington Paulista marcou de cabeça para os donos da casa. O América ampliou ainda no primeiro tempo com Danilo Avelar. Foi o primeiro gol do ex-corintiano pela equipe mineira. Alê chutou por baixo das pernas do goleiro para fechar o placar. América Mineiro 3, Botafogo 0. A definição da vaga nas quartas de final será daqui a 2 semanas, no Rio de Janeiro. O brasileiro Alisson dos Santos foi medalha de ouro na corrida com barreiras na Liga Diamante, a mais importante do atletismo mundial. A prova foi disputada em Estocolmo, na Suécia. Alisson venceu os 400 metros com barreiras, com a marca de 46 segundos e 81 centésimos. Foi o recorde do ano e 8º melhor tempo da história da prova. O próximo desafio do paulista de São Joaquim da Barra é o Mundial de Atletismo nos Estados Unidos no mês que vem. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.